Você provavelmente deve conhecer a história e a origem de Ismael, o primeiro filho de Abraão, pai dos árabes ismaelitas. Mas nesse vídeo eu quero falar a respeito de um assunto que não é tanto abordado a respeito dos árabes ismaelitas. Vocês já ouviram falar a respeito da maldição dos árabes ismaelitas? Pois é, existe uma maldição em cima dos ismaelitas. Basicamente, uma maldição sobre Ismael que foi colocada em cima dele e da sua população, do povo que ele daria origem. Mas qual maldição seria essa? Nesse vídeo eu quero falar a respeito desse assunto. Por isso eu peço que deixem os seus likes, se inscrevam no canal e compartilhem esse vídeo com outras pessoas. Ismael foi o primeiro filho de Abraão, filho este que ele não teve com a sua esposa, mas sim com uma concubina de origem egípcia chamada Agar. Ismael, via paternalmente, era o filho mais velho de Abraão, e no caso, ele possuía alguns irmãos via paternalmente. No caso, esses irmãos eram Isaac, obviamente, filho de Sara, e também outros irmãos que eram filhos de outra mulher que Abraão possuiu, chamada Quetura. Estes filhos eram, no caso, seus irmãos Zimram, Joksam, Medam, Midiam, Isbaque e Sua. Todos esses eram irmãos de Ismael via paterna. Falando agora sobre a etimologia e o significado e também a origem do nome Ismael, o nome Ismael é um nome muito lindo e também um nome muito antigo, visto que é um nome de origem semítica, e além de ser de origem semítica, nós sabemos que muito provavelmente ele é de origem hebraica e aramaica antiga. O nome é oriundo de a junção de dois termos hebraicos e aramaicos. Esses dois termos, no caso, são Shema, que significa basicamente ouvir ou escutar, e El, que significa literalmente Deus, divindade. Ou seja, o nome Ismael possui o significado de aquele que escuta Deus, ou aquele que ouve a Deus, ou simplesmente Deus escuta ou Deus ouve. Ismael, quando fora expulso da casa de seu pai, a mandado do próprio Deus, juntamente com sua mãe Agar, no caso, Ismael cresce e se torna um arqueiro. E além de um arqueiro, ele se torna também um homem muito rico. Ele se casa e tem muitos filhos e muitas filhas. Ismael se casou com uma mulher de origem egípcia, no caso que a sua própria mãe entregou para ele. A mãe de Ismael, Agar, no caso também se casou novamente e dera origem a um povo através de seus filhos, irmãos de Ismael, via maternalmente. E no caso, esse povo se chamou de o povo agareno ou agaritas. O texto bíblico do livro de Gênesis, capítulo 25, vai nos dizer o seguinte, que os filhos de Ismael, basicamente, vai falar a respeito do registro desses filhos. Este é o registro da descendência de Ismael. Gênesis 25, de 12 até o versículo de número 18. Esse é o registro da descendência de Ismael, o filho de Abraão, que Agar, a serva egípcia de Sara, deu a ele. São estes os nomes dos filhos de Ismael, alistados por ordem de nascimento. Nebaiot, o filho mais velho de Ismael. Logo após nós temos também os outros filhos, Kedar, Abdel, Mibzam, Mismá, Dumá, Massá, Hadad, Temã, Getur, Nafs e também um filho chamado Kedmá. Além desses filhos, ele também possuía uma filha chamada Maalat. Foram esses os 12 filhos de Ismael que se tornaram os líderes de suas tribos. Seus povoados e acampamentos passaram a ser chamados por seus próprios nomes. Ismael viveu 137 anos, morreu e foi reunido à sua parentela. Seus descendentes estabeleceram-se na região que vai de Havilá a Sur, perto da fronteira com o Egito, na direção de quem vai para Assur, isto é, para a Síria, e viveram em hostilidade contra todos os seus irmãos. Gênesis 25 ainda vai nos dizer que depois Abraão expirou, morreu numa velhice feliz, idoso e repleto de bons dias, e foi reunido aos seus antepassados. No caso, seus filhos Ismael e Isaque o sepultaram na gruta de Macpela, próximo a Mamre, no campo de Efron, filho de Zoar, o Eteu.
Ismael muitas das vezes é um personagem marginalizado das escrituras sagradas, e muitos acreditam que Ismael não acreditava em Deus e não seguia aos preceitos de Deus. Só que isso é uma interpretação equivocada por conta da marginalização que fizeram com o personagem de Ismael. Ismael acreditava sim no Deus de seu pai Abraão, visto que foi circuncidado, no caso, assim como Deus ordenara, e Abraão, até os 14 a 15 anos de idade, ensinou Ismael a seguir o Deus, no caso de seu pai, o Deus de Abraão. O fato que evidencia tudo isso que eu estou falando para vocês é simplesmente a questão de que Ismael, quando estava aflito à beira da morte, ele clamou a Deus, ele orou a Deus e Deus, no mesmo instante, mandou um anjo para socorrer ele e sua mãe no deserto. Foi no deserto que Deus ouviu o clamor de Ismael e, no caso, ouvindo então o adolescente, a criança, Ismael basicamente ainda assim servia ao Deus Todo-Poderoso, e a aparição do anjo simplesmente serviu de combustível para eles continuarem com a sua viagem. Deus não expulsou Ismael da casa de Abraão simplesmente porque ele queria, pois realmente Ismael ficara enciumado da criança, no caso, Isaque. E por conta disso, ele tirou Ismael da casa de Abraão. Mas o próprio Deus cuidou de Ismael, fazendo com que Ismael se tornasse um homem muito rico e poderoso. A fé de Ismael em Deus é evidenciada também nos nomes de seus filhos, por incrível que pareça, demonstrando que ele sim seguia o Deus de seu pai, Abraão. Uma curiosidade é que o seu primeiro filho tem um nome com um significado muito peculiar e curioso. O primeiro filho de Ismael, nós sabemos que deu origem à tribo ismaelita chamada de Nabateus. O primeiro filho de Ismael era Nebaiote, e o significado de Nebaiote é um significado antigo e remete à profecia. O nome Nebaiote pode significar simplesmente o da profecia, ou a profecia, ou aquele que era da profecia. Mas que profecia seria essa? Essa profecia, no caso, foi a profecia que saiu da boca do anjo, quando este conversara com a mãe de Ismael, que Ismael seria pai de 12 príncipes. Mas agora você deve estar se perguntando qual seria a maldição de Ismael e dos árabes ismaelitas. A maldição dos árabes ismaelitas se encontra descrita no livro de Gênesis, no capítulo de número 16, ao qual eu estarei lendo para todos vocês a partir de agora. Gênesis capítulo 16. A mulher de Abraão, Sarai, não lhe dera filho, mas tinha uma serva egípcia chamada Agar. Então Sarai propôs a Abraão: ouve, eu te peço, o Senhor não permitiu que eu desse à luz, portanto toma a minha serva. Talvez por intermédio dela eu venha a ter filhos. E Abraão atendeu à sugestão de Sarai. E assim, depois de 10 anos em que Abraão habitava na terra de Canaã, sua esposa Sarai tomou Agar, a egípcia, e a entregou como mulher a seu marido Abraão como concubina. Este teve relações com ela e Agar, que ficou grávida. Quando Agar se viu grávida, começou a olhar sua senhora Sara com arrogância e desprezo. Então Sarai queixou-se a Abraão: tu és responsável pela injúria que me está sendo feita. Coloquei minha serva entre teus braços, e desde que se viu grávida, ela começou a tratar-me com desprezo. Que o Senhor faça cair sobre ti a afronta que venho sofrendo. Mas Abraão ponderou-se: pois bem, tua serva está em tuas mãos, faze-lhe como melhor te parecer. A partir desse momento, Sarai passou a maltratar sua serva, de tal maneira que Agar fugiu. Contudo, o anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur, no caminho da Síria, e indagou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ao que ela declarou: fujo da presença da minha senhora, Sarai. Então o anjo do Senhor orientou-a: volta para a tua senhora e se-lhe submissa. O anjo do Senhor lhe prometeu o seguinte: eu multiplicarei grandemente a tua descendência, de tal maneira que não será possível contá-la. E o anjo do Senhor concluiu: estás grávida e darás à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Ismael, porquanto Deus te socorreu em teu sofrimento. Contudo, ele será como um jumento selvagem, como um asno selvagem no deserto. Ele lutará contra todos, e todos guerrearão contra ele. Ele viverá em hostilidade contra todos os seus parentes. A Deus que lhe falou, Agar deu este nome: tu és El Roi,
O Deus que me vê, pois Deus havia falado com ela, e ela questionara a si mesma: teria eu visto aquele que me vê? E por esse motivo que este poço que fica entre Cádiz e Bered foi chamado de Be'er Lahai Roi, poço daquele que me vê, ou do vivente que me vê. Como vocês acabaram de escutar, a maldição dos ismaelitas, ou melhor, dos árabes, ismaelitas no caso, seria a hostilidade contra todos os seus parentes, contra todos os seus irmãos, principalmente no caso com os israelitas. Quando nós damos uma olhada na história, nós percebemos que os árabes ismaelitas, eles guerrearam e brigaram aí contra os assírios, contra vários e vários outros povos de origem semítica, isto é, seus parentes genéticos, e também, até os dias de hoje, brigam por conta daquele território que está no Oriente Médio contra os judeus. A maldição dos árabes ismaelitas, no caso, seria que eles seriam como um asno selvagem no deserto, lutando contra todos e guerreando todos contra ele, e vivendo, no caso, em hostilidade contra todos os seus parentes. Todos os povos aparentados dos ismaelitas, no caso, viveriam brigando contra eles, e não apenas os israelitas. Mas hoje em dia, essa briga ela é muito comum entre Israel e Ismael. Um fato que ilustra isso totalmente é a Palestina, que possui muita origem ismaelita, apesar de não serem exatamente apenas descendentes de Ismael, mas por terem essa ascendência, estão sempre em guerra contra Israel. As 12 tribos de Ismael, as tribos filhas de Ismael, basicamente, se multiplicaram rapidamente e encheram aquela região. Hoje, no Oriente Médio, muitos são descendentes de Ismael, principalmente os palestinos, jordanianos. Também, alguns que vivem no norte da Arábia Saudita possuem alguma ascendência, no caso, vinda de Ismael, e, obviamente, em alguns outros países que, no caso, os ismaelitas multiplicaram muito ao decorrer do tempo. Mas é importante relembrar todos vocês que nem todos os árabes são descendentes de Ismael. Existem árabes no sul da Arábia que são descendentes de Catam, Joctam, no caso, descendentes de antigos sabeus e de antigos povos semitas, que são também considerados árabes. Mas, além deles, nós também temos antigos povos da linhagem de Abraão, como os edomitas e midianitas, que, no caso, não são ismaelitas, mas também podem ser considerados árabes, principalmente os midianitas. Escrevam aqui nos comentários se vocês conheciam essa maldição que faz com que os árabes ismaelitas briguem, no caso, com os judeus e também com outros povos. Um abraço a todos vocês, fiquem todos com Elohim. Se tiverem dúvidas, podem escrever aqui embaixo e temas para novos vídeos que eu estarei trazendo para todos vocês. Um abraço mais uma vez, fiquem todos com Elohim e até o próximo vídeo do canal Mistérios de Elohim.